Olá, sou o Rafael, sou um amigo de Jesus. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Hoje eu vou partilhar mais uma devocional com vocês do nosso autor Stanley Jones. Eu já disse nos outros dias dessa semana quão bem isso tem sido para minha vida. E eu tenho certeza que está sendo na vida de vocês também. Hoje, na semana 48, quinta-feira, o tema será: Os Estados Unidos já delegaram sua soberania. O autor nos recomenda a leitura de Romanos 13, de 1 a 7. Vamos ler juntos? Romanos 13, de 1 a 7. Sejam bons cidadãos, todos os governos estão abaixo de Deus. Se há paz e ordem, é a ordem de Deus. Então, vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus. E Deus pedirá contas disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos descendentes não têm o que temer. Querem estar em boa situação como um governo? Sejam cidadãos responsáveis, e o governo trabalhará ao seu favor. Mas se vocês desobedecerem às leis o tempo todo, cuidado! Os guardas não estão aí apenas para serem admirados por seus uniformes. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso. Portanto, vivam com responsabilidade, não apenas para evitar a punição, mas por ser a maneira certa de viver. É por isso também que vocês pagam impostos, para que a ordem seja mantida. Cumpram suas obrigações como um cidadão. Paguem seus impostos, paguem suas contas, respeitem seus superiores. Uau! Que bênção essa palavra no dia de hoje. Vamos para a leitura do devocional do Dr. Stanley Jones. O tema de hoje é: Os Estados Unidos já delegaram sua soberania. Encerramos o dia de ontem dizendo que não se trata de renunciar à soberania, mas de fazer isso voluntária ou involuntariamente. Afinal, em tempos de guerra, a soberania se rende à guerra. O fato é que os Estados Unidos já delegaram sua soberania. Existe uma comissão chamada Comissão Internacional de Fronteiras, composta por 3 canadenses e 3 estadunidenses, em cujas mãos foi colocado o poder de decisão de todas as questões relativas às fronteiras, aos direitos sobre águas, poluição, aos direitos de pesca, todas as questões referentes à fronteira entre Canadá e os Estados Unidos. Por 30 anos, a comissão funcionou e resolveu questões complicadas. Por exemplo, descobriu-se, ao se inspecionar a fronteira entre o Maine e o Canadá, que o Forte Montgomery, um forte dos Estados Unidos no qual foram gastos milhões de dólares, estava em território canadense. Um forte para proteger os Estados Unidos do Canadá em solo canadense. A comissão, que normalmente lida com grandes impasses de maneira ampla, simplesmente traçou uma linha ao redor do forte, anexou ao território americano e depois concedeu uma porção de terra correspondente ao Canadá. Então, os Estados Unidos se envergonharam desse forte. Não era o único forte construído em quase 5.000 quilômetros de fronteira? E não era a fronteira internacional mais segura do mundo? Assim, o forte foi derrubado. Os materiais usados para construir estradas entre os dois países. Na costa oeste, a fumaça vinda de uma fundição do lado canadense começou a prejudicar os pomares dos fazendeiros estadunidenses, em que haviam sido investidos 2,5 milhões de dólares. O depoimento de especialistas avaliou os prejuízos em 250 mil dólares que foram pagos. Então, a questão da fumaça teve de ser avaliada. Ela foi usada para fazer fertilizantes para os mesmos pomares. Por 30 anos, essa comissão funcionou. Em ocasião alguma, chegou a uma conclusão que não fosse unânime. A moral da história é o seguinte: a comissão resolveu todas as questões sem recorrer ao parlamento canadense ou ao Congresso dos Estados Unidos. Em outras palavras, foi delegada soberania a essa comissão. Os estadunidenses foram humilhados
como nação. Por isso, vocês acham que os Estados Unidos foi condenado como nação por isso? Pelo contrário, eles foram enobrecidos. Vamos à oração do Dr. Stanley Jones para nós no dia de hoje? Ó Deus, Tu estás nos ensinando que a única maneira de encontrar a vida é perdendo. Perdê-la em algo que vai além de nós mesmos. Ensina-nos a suprema lição de perder o nosso ego, individual e nacional no Teu reino. Assim, nós nos encontraremos satisfeitos. Amém. Afirmação do dia. Eu me entregarei a lealdades cada vez mais amplas, mas farei a suprema renúncia somente ao reino. Uau! Essa última parte, né, de afirmação do dia do Dr. Stanley Jones falou muito no meu coração. Vou repeti-la com vocês. Eu me entregarei a lealdades cada vez mais amplas, mas farei a suprema renúncia somente ao reino. Nós, como cristãos, precisamos renunciar a nós mesmos através e para o reino. Quanto menos de nós, mais de Jesus na vida das pessoas. Quanto menos de nós, mais amor para as pessoas de Jesus através de nós. Nós viemos essa semana falando muito, né, sobre isso, sobre renunciar a si mesmo para que possamos viver o melhor de Cristo. Então, no dia de hoje, meu desejo para você é que você renuncie a si mesmo, peça ao Espírito Santo de Deus que vive dentro de você para que você possa fluir na vida das pessoas, para que você possa repartir o amor, para que você possa viver o melhor de Deus todos os dias da sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.